Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo essa aula, mas eu sou ABCU Luiz. Estamos aqui construindo um lugar, um espaço, onde você pode aprender a interpretar com aulas práticas, mostrando como se faz e como nós chegamos às conclusões que chegamos. E também um lugar onde você encontra apoio para preparar os seus estudos, o seu material. Deus me deu a graça de desenvolver uma metodologia que eu chamo de metodologia seletiva. Por quê? Porque nós selecionamos o tempo todo, nós trabalhamos com seleção. Selecionamos os personagens, selecionamos o personagem principal, selecionamos as verdades a serem trabalhadas e, consequentemente, as lições também são frutos da seleção destas verdades. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, vamos aí para uma jornada maravilhosa estudando a história do começo da igreja. Por que nós estamos aqui? Como é que nós chegamos onde chegamos? O livro de Atos dos Apóstolos vai nos levar para essa jornada de compreensão da vida da igreja, mesmo para os dias atuais. O livro de Atos dos Apóstolos é um reflexo daquilo que nós deveríamos ser, ou daquilo pelo qual nós nos esforçamos para ser uma igreja mais parecida com a igreja primitiva. Ok? Você já deve ter assistido aí uma aulinha com introdução. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que importa, a nossa interpretação. Vamos aqui para a nossa tela. E na tela eu já tenho aqui a primeira cena, Atos 1, de 1 a 14. Eu vou ajustando aqui o tamanho para ficar melhor, da leitura. Isso, Atos 1, de 1 a 14. O texto está aqui para a gente fazer uma boa interpretação. A primeira coisa é definir as cenas. O livro de Atos, nós temos 49 cenas mais ou menos. A gente aí está trabalhando aí umas questões nas cenas finais. Então esse número pode alterar um pouquinho. Mas por volta aí de 49 cenas, a cena é uma história completa. É uma história completa dentro de uma grande história. O livro de Atos é uma grande história. E esse livro, para ser contado, o escritor contou diversas pequenas histórias. Elas são as cenas. Dentro dessas cenas, nós encontramos os atores. E para começar a análise, a gente começa fazendo o exercício de seleção. Professor, como é que eu faço o exercício de seleção? É muito fácil, é moleza. Vamos lá. A gente vai eliminar do texto todas as palavras que não são personagens, tá bom? E o que são personagens? Personagens são pessoas, coisas, lugares, emoções, sentimentos, objetos. Tudo isso é personagem, tá? Para os que gostam aí da língua portuguesa, personagens são apenas substantivos e pronomes. Substantivos na língua portuguesa são palavras que dão nomes aos seres, coisas, objetos, sentimentos, emoções. E pronomes são palavrinhas que substituem um nome para dar beleza ao texto. Não dá para ficar escrevendo João foi à rua, João comeu goiaba, João correu atrás de Maria, João foi atropelado. Não dá para ficaria muito feio, muito ruim você ficar falando João, João, João o tempo todo. Então, o que se criou? Pronome. Então, João foi à rua, ele correu atrás de Maria, ele comeu goiaba, ele foi atropelado. O ele é um pronome que substitui o nome João. Então existem alguns pronomes, dá até para decorar todos eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os básicos, os mais simples. Mas existem os pronomes
possessivos, meu, minha, teu, tua. Existem os pronomes que indicam necessariamente ninguém, por exemplo. É ninguém, quem, todos, tudo. São pronomes que necessariamente não indicam ninguém e ao mesmo tempo indicam. Beleza? Vamos fugir das aulas de português, porque não é o nosso objetivo e eu nem preciso disso. Tudo que eu preciso saber é olhar para o texto e falar, isso é um personagem. Sim, isso é um personagem. Parece personagem, tem cara de personagem, é personagem. Então vamos deixar. Prólogo. Prólogo. Esse prólogo é o título, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui não tá aqui no original. Isso aqui sim. Olha só, olha como que a gente descobre o personagem. Escrevi o primeiro livro. Escrever é uma ação. Quando ele diz escrevi, ele está dizendo que ele praticou a ação de escrever. Então, escrevi é uma ação. Eu vou apagar. Também não é personagem. Primeiro é um numeral, né? Um numeral indica a ordem ali. Então, primeiro, e pode ser aqui, nesse caso, um qualificativo do livro. Então, e livro? Olha, livro é um objeto. Livro é alguma coisa. Então, livro é um personagem. Ó Teófilo. Teófilo é uma pessoa, personagem, claro. Relatando é uma ação. Todas, olha aí aquele pronome. Todas as coisas, todas é um pronome. E coisas é aquilo que indica esse todas. Então, coisas é um personagem. Que não é personagem, Jesus, personagem, claro. Começou, ação não é personagem. A fazer, ação, e a ensinar, a fazer e a ensinar. Então, não é, nada disso é personagem. Ensinar também não é. Então, vamos lá. Deixa eu apagar. Quantos personagens nós temos? 5 personagens no verso 1. Vamos para o verso 2. Viu como é moleza? Até ao dia. Até não é. Ao também não. Dia, noite, tarde, manhã. Tudo são personagens. Em que, depois de haver dado mandamentos, em que, depois de haver dado, nenhuma dessas palavras é personagem, só o mandamento. Mandamento é um personagem, claro, né? Mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Intermédio é um personagem. Tenho quase certeza, mas eu tenho uma dúvida. Então eu vou aqui pegar um dicionário. Eu tenho um dicionário aqui. Vou olhar se intermédio é um personagem. Intermédio. Adjetivo, olha, ADJ. Adjetivo indica que isso aqui é um qualificativo. Intermédio do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então, Espírito Santo é personagem. E aqui a gente pode fazer o seguinte, porque santo é qualificativo. Espírito é o nome da terceira pessoa da Trindade. Então, Espírito é o nome dele. Santo é um qualificativo, é o que indica que ele é totalmente separado de tudo que a gente conhece. Eu posso apagar o santo ou eu posso deixar. Hoje eu vou deixar. Aos apóstolos. Apóstolos é personagem. Que escolhera. Não é personagem, porque é ação. Foi elevado. Elevado é ação. Às alturas. Alturas é algum lugar. Então, altura é personagem. Então, nós temos 5 personagens também no verso 2. Vamos para o 3. A estes. Estes indica os apóstolos, então é personagem. Também depois de ter padecido, se apresentou. Essas palavras não são personagens. Também depois de ter padecido. Padecido é ação. Ter
é ação também. Também é uma conjunção, é uma palavra que liga frases. Depois é uma preposição. De é uma preposição. Não são personagens. Isso é o que importa. Mas o se é um pronome. Então, o se vai ficar aqui. É um pronome que indica Jesus Cristo. Se apresentou vivo. Apresentou a ação vivo também. Com muitas provas. Provas é personagem. Incontestáveis é o qualificativo das provas. Aparecendo-lhes, olha só, aqui tem um segredinho. Toda palavra que é precedida por um hífen, aqui tem um hífen, a palavra que vem depois, sempre será personagem. Então, nós temos aqui, o lhes é um personagem. Aliás, lhes são personagens. Lá, vou ver lá. O lá é um personagem. Por quê? Porque vê-la, o ver foi precedido por um hífen. Então, durante 40 é numeral, dias é um personagem. E falando das coisas, olha coisas aí, é personagem. Concernentes ao reino é personagem de Deus. D é personagem, não, D não é, Deus é personagem. Então nós temos 3, 6, 8 personagens. Em relação aos outros dois versos, esse verso é mais forte. O verso 4 agora. E comendo com eles é personagem. Determinou-lhes, olha aí de novo. Determinou-lhes que não se de novo é personagem, ausentassem é ação, Jerusalém é uma cidade, personagem, mas que esperassem a promessa. Promessa é personagem, o resto não. Do Pai, não é personagem, Pai sim. A qual é personagem. A qual disse ele é personagem, ele quem? Jesus, né? De mim é um pronome possessivo. Ouviste não é personagem. Então vamos apagar tudo. 3, 6, 9 personagens nós temos aqui no 4. Vamos para o 5. Aqui nós temos uma classificação crescente, do menor para o maior, mas isso pode mudar. 5, porque não é personagem, João é personagem, verdade é personagem, batizou com água é personagem, mas vós é personagem, sereis ação, batizados ação com o Espírito Santo, personagem. Não muito depois destes personagem, dias personagem. Então nós temos aqui no 5, 3, 6, 8 personagens, seguindo para o 6. E vamos subir um pouquinho aqui. Maravilha. Então, os que é personagem, refere-se a alguém. Estavam reunidos, lhe é personagem, perguntaram, Senhor é personagem, será este? Será este o tempo em que restaures o reino? Olha o reino aí, de Israel, personagem. Igual, quantos personagens? 3, 6, 7 personagens no 6. Vamos para o 7 agora. Respondeu-lhes, olha aí o lhes de novo, personagem. Não vos, olha o vos é personagem. É um pronome que indica os discípulos. Compete conhecer tempos é personagem.
Ou épocas. Épocas é personagem. Que o pai, ó o pai é personagem. Reservou pela sua é um pronome possessivo dele. Exclusiva é um qualificativo, indica que é só dele. Autoridade é personagem. Então nós temos 3, 6, 7 personagens no 7. Vamos para o 8. Mas recebereis poder. Poder é personagem. Claro. Ao descer sobre vós é personagem. O Espírito. O Espírito está tendo um papel interessante aqui também, hein? E sereis minhas. A gente já sabe que Jesus é muito importante aqui. Testemunhas. Os discípulos também. Tanto em Jerusalém, o local já apareceu 2 vezes, pelo menos que eu me lembre, como em toda é personagem, Judéia é personagem, Samaria é tudo regiões, então tudo personagem. Até os confins, aliás, confins é o fim da terra, então o personagem é terra. 3, 6, 9, 10. Olha só, o verso mais importante até agora. Porque o que indica um verso importante, hein? O tamanho, o número de personagens. Vamos para o 9. Ditas estas, personagem. Palavras, personagem. Foi Jesus é personagem. Elevado às alturas é personagem. À vista deles é personagem. E uma nuvem é personagem, refere-se a um objeto. Ou encobriu, aqui tem um segredinho, tá? Uma nuvem o encobriu. Todas as vezes que você tiver dificuldade em falar uma dessas palavrinhas, o, a, os e as, toda vez que você tiver que dar essa paradinha, ela é um personagem. Quer ver? Uma nuvem o encobriu. Eu tive que parar para falar. Olha, vou dar um outro exemplo de uma frase aleatória que eu vou criar aqui agora. Eu estou em meu escritório estudando. Vez por outra, eu observo a rua. Ela está lá e muitos carros a transitam. Muitos carros a transitam. O a é um pronome que indica a rua. Então, e eu tive uma dificuldade para falar. A transita. Não é dificuldade, eu tenho que dar uma parada para falar. Todas as vezes que eu tiver que dar essa paradinha, a palavrinha é um pronome, tá? Isso é uma regrinha, mas você esquece as regras de português e começa, quando você tiver que falar, o encobriu, o visitaram, a comeu, os levaram embora. Então, quando você perceber essa paradinha, você vai descobrir que são personagens. Seus, personagem. Olhos, personagem. É uma parte do corpo, né? É um personagem. Então, nós temos 3, 6, 9 personagens. 9 no 9. Vamos para o 10. Deixa eu subir um pouquinho. E estando eles, olha só. Eles, personagem. Com os olhos de novo, personagem. Fitos não é personagem. No céu é personagem. Enquanto Jesus é personagem, subia. Eis que dois é numeral, varões são referência a pessoas, né, homens, vestidos de branco. Branco é uma tinta, é personagem. Se é um personagem. A palavra se é uma das mais complicadas que tem, porque às vezes ela não é personagem. Então depende da leitura, da forma como você lê.
Algumas palavras não dependem de leitura nem de nada, mas essa sim. Se puseram ao lado deles. Por que aqui é um personagem? Porque está se referindo aos homens que se colocaram. A gente poderia trocar o se aqui pelo nome deles, pelos varões. Os varões pararam diante dele, alguma coisa nesse sentido. Se puseram ao lado. Lado é um personagem e deles também é um personagem. Então a gente vai dar 3, 6, 9 personagens. Vamos para o 11 agora. E lhes, olha o lhes aqui sem o hífen, personagem. E lhes disseram, varões, Galileus era de onde eles vinham. Então, nesse caso aqui, Galileus não está funcionando como personagem, mas como qualificativo. Por que estáis olhando para as alturas? Olha alturas aparecendo de novo. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, ou subiu, não vou deixar assunto não, ao céu, assunto como ação, virá do modo é personagem, como o viste, olha aí Jesus aparecendo como o aqui, o viste, subir, vistes, é ação e subir também. 3, 6, 9 personagens, no 11, vamos para o 12, estamos quase acabando. Então voltaram para Jerusalém. Jerusalém é personagem do monte é personagem, chamado Olival. Olival é o nome do monte, é personagem. Que dista daquela é personagem. Cidade é personagem, tanto como a jornada é personagem. De um sábado é personagem. Todos os dias da semana são personagens. Então nós temos 3, 6, 7 personagens. Vamos para o 13, porém, deixa eu subir um pouquinho aqui, estamos acabando, ó. 13, 14. Quando ali, dá a impressão que é um personagem, mas na língua portuguesa, ali é um advérbio, tá? Se é advérbio, não é personagem, vamos apagar. Ali entraram, subiram para o cenáculo. Cenáculo é um personagem, cenáculo é um lugar. Onde se reuniram, é eles. O se é uma indicação deles. Reuniram Pedro, João, tudo personagem. Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote. Simão, o Zelote. Zelote aqui é um qualificativo. Simão, o Zelote. Não, é o nome dele, personagem. Judas, filho de Tiago. Igual 3, 6, 9, 12, 15, 18 palavras. Esse é o clímax do texto. 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 3, 6, 9 personagens. Maravilha. Terminamos aqui, pessoal. Você viu como é legal? Aqui a gente teve uma visão geral dos personagens.
O exercício de seleção, ele faz isso. Você vai fazendo ele e você já vai percebendo quem está se destacando. Por exemplo, o escritor. Esse livro não foi, essa cena não foi escrita para falar do escritor. Ela apenas identifica que alguém escreveu para alguém. Mas não foi escrito para falar do escritor. Por quê? Porque o escritor nem aparece. Ele faz outras pessoas aparecerem. E aí a gente vai olhando, olha, o Espírito Santo, os apóstolos. Aí daí para cá é mais os apóstolos. E depois Jesus. Deus, por exemplo, aparece pouco. Então é Jesus, os apóstolos, o Espírito, o local onde tudo aconteceu, certo? Então a gente vai percebendo os personagens principais. Quer ver? Vamos aqui para a tela e vamos dar uma olhadinha. Teófilo, coisas, Jesus, mandamentos, Espírito Santo, apóstolos, estes, provas, coisas, reino, Deus. Eles quem? Os apóstolos. Lhes, se, promessa, Pai, qual? Ele de mim, Jesus. João, verdade, água, Espírito Santo. Dias, os que e o Senhor de novo, Jesus. Lhes, vós, os apóstolos. Pai, autoridade, vós apóstolos, Espírito Santo de novo, minhas, Jesus. Estas palavras, Jesus de novo, deles, apóstolos, Jesus, seus olhos, apóstolos. Percebe? A gente faz esse exercício e vai vendo os personagens se destacando. Então, e a gente descobre o verso central. Nesse caso, olha só, é o verso 18. Por que ele é o clímax? O verso 18 nos revela quem eram os apóstolos que participaram daqueles eventos finais e os identifica nome a nome. Jesus, o escritor, Deus, através do escritor, quis que nós soubéssemos que nessa cena o mais importante é honrar o nome daqueles homens que largaram tudo, deram suas vidas para dar início à igreja primitiva. Esse é o grande clímax desta cena. E a gente só descobre isso fazendo o exercício de seleção. Ok? A gente fica por aqui. Voltamos daqui a pouquinho, para as aulas não ficarem muito grandes. A gente volta daqui a pouco com o exercício de classificação, que também é molezinha. Ok? Deus abençoe a todos. Voltamos daqui a pouco para continuarmos a analisar a primeira cena do livro de Atos.